Um evento cultural tem impactos muito mais relevantes do que se imagina. Em geral, se pensa somente nos impactos diretos das atividades ligadas diretamente à atividade cultural. Por exemplo, a locação de um local, a locação de um teatro, o cenógrafo, o marceneiro, o iluminador, o aluguel desses aparelhos todos. Isso, sem dúvida, é um impacto extremamente importante, pode ser bem grande, e mais do que tudo, são impactos facilmente mensuráveis, facilmente quantificáveis. Mas o impacto econômico de uma atividade cultural é muito maior do que isso. Existe uma série de impactos indiretos que muitas vezes são ignorados e não são mensurados, o que é uma pena, porque eles podem ser extremamente grandes. Por exemplo, a atração de público para certos eventos implica em hospedagem, transporte, alimentação, atividades essas que se movem muitas vezes de forma bastante importante através de atividades culturais que são realizadas em determinados locais. Mas é mais do que isso ainda, o efeito multiplicador de uma atividade cultural é maior do que esses efeitos diretos ou indiretos. Existem efeitos ainda que são considerados efeitos intangíveis, que são efeitos multiplicadores de uma atividade cultural que têm uma dificuldade muito grande de serem avaliados, de serem mensurados, e por isso muitas vezes são ignorados. Mas é importante pensar que as atividades culturais têm um efeito, por exemplo, na educação. É fundamental entender que esse impacto é enorme, é importante, ele pode fazer a diferença do ponto de vista educacional de determinados grupos, mas isso é difícil da gente quantificar. Por exemplo, na formação de uma mão de obra, para a inspiração de novos negócios. Mais do que tudo, é um impacto intangível na criação do ambiente de criatividade, na criação do ambiente onde a diversidade, num ambiente no qual o debate de ideias, a criação de coisas novas, impulsione as pessoas para o aprendizado e para a criatividade. Isso é extremamente importante porque no mundo atual, vivendo a quarta revolução industrial, é sabido que a criatividade é um dos maiores e mais importantes insumos para a inovação. E inovação é a mola que move a economia no mundo atual. Portanto, esta ligação entre atividades culturais e esse tipo de impacto na sociedade precisa ser ressaltada e é de extrema relevância, apesar da dificuldade de ser mensurada. É por isso que a defesa de atividades culturais é tão importante. E é por isso que uma ferramenta que nos permita caminhar para fazer algum tipo de avaliação, mesmo que precária em alguns segmentos, é tão importante.